Olá, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025, estamos na 28ª semana do Tempo Comum. Meditaremos o trecho do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Te convido, meu irmão e minha irmã, para juntos invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho. E quando elas tocarem o nosso coração, possam gerar bons frutos. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus às vezes dói, às vezes machuca e incomoda, não é? No Santo Evangelho de hoje, Jesus ainda se encontrava na casa do fariseu, jantando com eles, E no diálogo entre eles, Jesus mostrava para cada um deles onde eles estavam errando para com Deus. Eles eram pessoas de referência, pessoas que conduziam o povo de Deus, na caminhada. Só, meus irmãos e minhas irmãs, que muitas das vezes os fariseus e os mestres da lei usavam do seu poder, de sua autoridade, para serem exaltados diante do povo. Como diz no Santo Evangelho de ontem, eles colocavam fardos pesados nas costas dos servos de Deus, para que eles pudessem viver na boa, para que eles pudessem viver só observando. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, os fariseus e o mestre da lei que ali estavam com Jesus já estavam ficando incomodados com as palavras de Jesus. A palavra de Jesus é uma palavra correta, é uma palavra que purifica, mas para purificar, ela vem trazendo dor e sofrimento, ela vem trazendo contradição mediante aos princípios dos pensamentos humanos. Os pensamentos humanos, muitas das vezes,
são divergentes dos pensamentos de Deus. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, Jesus é Deus. Jesus sabia do que passava no coração e na mente daqueles fariseus e também dos mestres da lei. E Jesus disse para eles: foram através de vossos pais, dos antepassados, que mataram os profetas, e vós construístes os túmulos. Vós sois testemunhas dos erros dos seus antepassados, e vocês ainda estão vivendo no erro deles. Que nós procuremos, meus irmãos e minhas irmãs, nos consertar diante da vontade de Deus, que a gente possa reparar os nossos pecados, que a gente possa se limpar, para que esses erros dos nossos antepassados, para os erros que nós cometemos mediante a vontade de Deus, que eles sejam eliminados da nossa vida, que a gente possa ter uma vida pura, que nós possamos ouvir a palavra de Deus, que a gente possa guardá-la no coração e colocá-la em prática, que nós possamos ter um olhar de ternura e de misericórdia para com o próximo. Nos diz o Santo Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus saiu da casa do fariseu, tanto os fariseus quanto os mestres da lei começaram a tratar Jesus mal. É lógico, né? Jesus estava colocando o dedo na ferida deles, né? Então eles não queriam mais ter amizade com Jesus. Então procuraram fazer covardia com Jesus, queriam colocá-lo sempre à prova. Jesus também vem puxando a orelha dos fariseus, dos mestres da lei, né? Que eles tinham a ciência, mas não queriam agarrar essa ciência e não deixavam também as pessoas tomarem posse da ciência. O que é a ciência? O conhecimento da verdadeira palavra de Deus, o ensinamento das leis de Deus conforme ela tem que ser ensinada e vivida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia na sua casa, você consegue ler, leia, medite, peça ao Espírito Santo de Deus para conduzir este momento de oração, este momento de intimidade com Deus através da sua santa palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para Jesus, vamos observar atentos o que Ele tem a nos dizer, vamos viver verdadeiramente a palavra de Deus, realizando a vontade dEle e que a vontade dEle prevaleça sobre as nossas. Assim nós seremos amados, seremos felizes, porque Deus está conosco, nós estamos no caminho da santidade e é com Cristo que nós chegaremos ao céu, pela ação do Espírito Santo. Glorifiquemos a Deus com nossas vidas.